Aplaude pela glória do Senhor. De Deus. Vamos ler alguns versículos. Gênesis 9, 18 a 29. Leiam em português. E puis na France. Faço a leitura no livro de Gênesis, capítulo 9, verso 18. E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, Cã e Jafé, e Cã é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e destes povoou toda a terra. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha. E bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-lhe sobre ambos os seus ombros e, indo virado para trás, cobriram a nudez de seu pai. E os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que seu filho menor fizera. E disse: maldito seja Canaã, servo dos servos, sejam seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, seja-lhe Canaã por servo. 27. Alargue a Deus, a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. 28. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. 29. E foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Assim diz a palavra do Senhor. Amen. Genèse chapitre 9, verset 18 à 30. Le fils de Noé qui sortit de l'âge était Sem, Cham et Japheth. Cham fit le père des Cananéens. Ce sont là les trois fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père des Cananéens, vit la nudité de son père, et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors, Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. 24. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce qui lui avait fait son fils cadet, et il dit: maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. 26. Il dit encore: béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. 27. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. 28. Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. Parole du Seigneur. Aplaudir a glória do Senhor. Aqueles aplausos para você, aplaude para o Senhor. Amen. Amém. Amen. Amém. Hoje queremos falar algo com toda a tranquilidade, que é fundamental e que também está aprender a vida de muitos cristãos. Aqui também na história de Noé. Não era uma pessoa que Deus concedeu a graça. Gênesis 6. O mundo foi destruído. O pecado subiu num alto nível, em que toda pessoa negaram a Deus.
Noé a vu grâce que te pai na. A Bíblia diz que Noé recebeu uma graça vinda de Deus. Nzamba comecei saint. Deus lhe tornou santo. Et puis apesi ordre. E deu a ordem Asala arche. de construir uma arca. Atia banyama. E colocasse todos os animais. Todos os animais do mundo. E pregar a palavra. Toda pessoa que obedecer, a chuva vai cair. Vai estar protegido. Alguém diga amém que dá glória a Deus. Alguém diga amém que dá glória a Deus. Aplaude para a glória do Senhor. Ouça-me. Noé. Depois de cair a chuva vai terminar. Deus deu a ordem que ele saísse. No mundo todas as pessoas morreram. Só sobraram 8 pessoas. Noé, a sua esposa, os 3 filhos e as 3 noras. Ainda não tinham filhos. Jafé, Sem e Cã. 3 pessoas que encheram o mundo. Porque Noé já não teve mais outro filho. Aleluia. Amém. O mundo encheu com 3 pessoas. Amém. Amém. Quando saíram, tem uma alegria na vida de Noé. Ver que as pessoas morreram, mas ele ficou. Como Deus abençoou eles, em Gênesis 9, quando saiu, Deus lhes abençoou. Compreendemos por que não les abençoou antes. Foi abençoado quando eles saíram da arca. Temos 2 pensamentos que vamos habitar: a bênção e a maldição. Amém. Amém. E que também vamos fazer muitas orações. Na pequena experiência, muita gente tem maldição. Amém. Amém. Muita gente não tem a bênção. Não está falando de pagão, está falando de cristão. Aleluia. Amém. Quem disser amém que Deus entra assim. Não durma, aplaude para a glória do Senhor. Amém. Amém. A Bíblia diz: Noé fez uma lavra, uma vinha. Depois ele fez o vinho. Aleluia. Amém. Para saber que a primeira pessoa, porque na Bíblia mostrando que ele é a primeira pessoa que fez o vinho. Primeira pessoa que fez o vinho. Não podemos falar que a lavra era a primeira pessoa, porque já tinha várias lavras. Primeira pessoa que fez o vinho. E esse vinho não era um vinho fácil de embriagar. Aleluia. Amém. Ele fez um vinho mesmo de embriagar. Mesmo na Bíblia. Quando Jesus transformou água para vinho, não era um vinho fácil, era um vinho mesmo que embriaga. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Mas não falando que é para você consumir bebida alcoólica. Cristão não pode consumir bebida alcoólica. Aleluia. Amém. Ele bebeu aquele água. Vou te dar um conselho. Não vai nas emoções. Se Deus te abençoar, tem uma pessoa que tem a calma das coisas. Se Deus está te exaltar, cuidado. Aleluia. Amém. Cuidado. Aquela bênção lhe deu vertigem. Aleluia. Amém. Ele bebeu o vinho. Aleluia. Amém. Fez com que ele se embriagasse. Onde a bebida é mau. Um cristão não pode consumir bebida alcoólica. Onde o apóstolo Paulo disse: não se embriagueie, porque tem consequências. Aleluia. Amém. Se a pessoa está na vida de bebida alcoólica, vai dar cabo da sua vida de oração. Vai te tornar mentiroso. Aleluia. Eu admiro mulher que consome bebida alcoólicas. Aleluia. Amém. Uma mamã consumia bebida alcoólica. Ela ficou grávida do inclino.
Foi porque consumia bebida alcoólica. Aleluia. Amém. Um cristão não pode consumir bebidas alcoólicas. Se você consome, que Deus te conceda a graça e você deixa em nome de Jesus. Ouça Magura. Quando ele consumiu a bebida, ele se esqueceu das coisas. De uma dimensão elevada. Você beber e se esquecer, tirar a roupa, ficar nu. Aleluia. Amém. Quando ele ficou pelado, 3 filhos. Não sabemos onde é que estava essa esposa. Porque a bebida. Aleluia. Amém. Porque a mulher se calhar podia protegê-lo. Mas quando disseram que ficou sozinho, talvez ele estava ofendendo a mulher. Aleluia. Amém. A Bíblia diz: um dos filhos. Aleluia. Amém. Veio e viu a nudez do seu pai. Aleluia. Glória a Deus. Ao invés de esconder o segredo, aleluia, glória, foi contar nos seus irmãos. Disse: venham, ele zombar. Eu encontrei o pai pelado. Vou te dar um conselho. Tem pessoas, o seu erro não faça sair. Se você fizer sair, Deus vai te castigar. E ele vai continuar. Dentre aquelas pessoas, o pai que te teve, a sua mãe, não faça sair o seu erro. Siga as pessoas que ofendem seus pais. Quando ele crescer, vai fazer mais desastre do que a sua mãe. Aleluia. Amém. Segunda pessoa, são os servos de Deus, ungido do Senhor. Se você ver o erro, cala a boca. Quem compreendeu o conselho, Deus abençoe. Quem compreendeu o conselho, Deus abençoe. Quem compreendeu o conselho, que Deus abençoe. Eu achei que ias aplaudir em nome de Jesus. O erro do servo de Deus não se faz sair, se guarda. Aleluia. Amém. A Bíblia diz: ele foi contar nos seus irmãos. Os irmãos viram com a manta, quer dizer que era ensinado. Se ele não fosse ensinado, eles já lhes falaram que não podem ver a nudez do pai. Aleluia. Amém. Quem disser amém, que Deus abençoe. Aleluia. Amém. Não é assim. Como é que o filho vem? É porque o pai já lhe falou. Aleluia. Amém. A nudez do pai não pode se ver. Eles eram ensinados. Eles viram com manta virada. Eles não queriam olhar o seu pai. Por quê? Resposta. As noras podiam ver o pai. Porque eram 8 pessoas. Quem compreendeu, que Deus abençoe. Segundo, os netos podiam ver a nudez do avô. Porque eles já tinham filhos. Aleluia. Amém. Eles disseram: não, nós não podemos ver. As noras, as nossas esposas também não podem ver nosso pai. Os netos do pai também não podem ver. Nós temos que proteger o pai. Aleluia. Amém. Se protege o líder. Se protege o líder. Porque ele é que tem a resposta de todas as coisas. Se protege o líder. Ele será minha palavra pela glória do Senhor. Aleluia. Amém. Acha que você vai se tornar líder? Tem a ver com a graça. Não tem nada a ver com jejum. Aleluia. Amém. Não tem nada a ver com oração. É algo que Deus coloca. Aleluia. Amém. Não são estudos, não. É algo que Deus coloca. Quem disser amém, que Deus lhe leva distante em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Também é algo de você forçar. Senão você vai adoecer. Aleluia. Amém. É automático, Deus é quem dá. Que Deus abençoe alguém. Aplaude pela glória do Senhor. A Bíblia diz: os menores vieram, os manos vieram, mas quando ele acordou, falaram que não vamos esconder esse problema. Eu quero me embriaguei do nível elevado. Existem tipos de embriaguez.
Você quando meditar ver essa história, eu disse esse tipo de embriaguez era de verdade. Porque existe bebida que faz com que a pessoa não reconheça mais nada. Quem disser amém que Deus abençoe. Agora ouça-me. Essa embriaguez trouxe maldição. Vou te dar um conselho. Papá, mamãe, o filho que você nasceu, cuidado você deixar maldição para ele. Responsável. Cuidado. Cuidado. Aleluia. Amém. Nascer é bom. O problema agora é deixar a benção para eles. Não, mano, bato, só buta bana. Talvez você está maledição, não sabe que está maldição, você não vai conseguir gerir isso. Educação é uma coisa. Deixar a bênção também é outra coisa. Abraão deixa para seus filhos. Jacó deixa para seus filhos. Hoje essa geração, os pais não te deixaram. Você também não está deixando para seus filhos. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Cuidado. Pode fazer algo e vai complicar a vida dos seus filhos. Aleluia. Amém. Tem coisa que você vai fazer, os seus filhos não podem ver. Essa prostituição se esconde. Porque o filho quando murmurar vai ser maldição para ele. Quem disse também que Deus abençoe? Aleluia. Amém. Estamos no tempo da graça, mas uma lei não saiu. Que desobedece ao pai e à mãe para você demorar no mundo. A sua maldade, se o filho tropeçar e começar a murmurar, vai receber maldição. Mesmo que você ore. Porque está no Novo Testamento. O filho obedece aos pais. Aleluia. Tem que combate espiritual. Não faz com que você odeia seu pai só porque é bruxo. Vai te complicar. Que Deus te abençoe. Por isso a libertação está lhes complicada. O meu pai era muito duro. Eu me converti, ele me maltratou. Mas era humilde. Ele me maltratou. Aleluia. Veja o pai baluba quando tem dinheiro. Eu sofri porque me converti. Mas com tudo aquilo eu me humilhava sempre. Antes de morrer me chamou. Disse de todos os filhos você é diferente. Disse eu lhe dou a bênção. Além de Deus, o pai que me teve me deu bênção. Não briga com seu pai só porque você ora. Aleluia. Amém. Quem disse amém que Deus abençoe. Aplaude para a glória do Senhor. Aplaude para a glória do Senhor. Quem disse amém que Deus abençoe. Se você vê que a está mandando para ofender o seu pai, se calhar é não de Deus. Amém. Mesmo que o bruxo tenha a sabedoria de viver com ele. Quem disse amém que Deus abençoe, aplaude pela glória do Senhor. A Bíblia diz, ouça-me, quando ele levantou, falando as coisas que aconteceu, ele olhou, disse eu, Sem, Jafé, aleluia, amém. Quem é que viu a minha nudez? Disse venham. Chamou eles. O admirável, a pessoa que viu a nudez, era quem? Quem viu a nudez? Era o Cã que viu. Aleluia. Amém. Eram Sem, Jafé e Cã. Aleluia. Amém. Na história. Aleluia. Amém. Jafé são os europeus. Sem é da Ásia. Aleluia. Amém. O que viu a nudez era o mas quando lhe falaram, ao invés de amaldiçoar a pessoa do nudez, ele foi amaldiçoar o Cã. O Cã era seu neto. Cã não era seu filho. Ao invés de amaldiçoar o Sem, ele pulou. Amaldiçoou o Cã. Aleluia. Amém. Por quê? Resposta vamos explicar. Acompanha-me bem. Por quê? Ao invés de amaldiçoar a pessoa que ele pulou. Não amaldiçoou ele. Foi amaldiçoar o Cã.
Cã também era o quarto filho do Sem. Aleluia. Era o quarto filho do Sem. Porque o Sem também teve 4 filhos. Primeiro filho. Onde a Etiópia saiu. Segundo filho. Onde o Egito saiu. Terceiro filho. Onde a África toda saiu. O quarto filho é que é o Cã. Ele amaldiçoou o Cã. O Cã são os cananeus. Aleluia. Amém. Amém. Onde os Canaã saíram. Onde Israel recebeu a terra. Amém. Ao invés de amaldiçoar a pessoa que errou, pularam ele. A resposta está na Bíblia. Aleluia. Gênesis 9:1. Por que não amaldiçoou ele? Nzamba pambola. Nabi nzamba pambola. Samu mutasali mabe. Aleluia. Mbamba. Faça Gênesis 9, verso 1. E abençoou Deus a Noé e seus filhos, disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Assim diz a palavra do Senhor. Genèse 9:1. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit: soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Ele não amaldiçoou. Porque seu filho tinha a bênção que o Deus lhe deu. Quem compreendeu, diga amém. Quem compreendeu, diga amém. Ele não queria ter conflito com Deus. Porque a bênção é Deus dentro do homem. Bênção é poder. Deus colocou, ninguém vai tirar. Aleluia. Amém. Você que não queria ter conflito com Deus. Você amaldiçoarei. Eu terei conflito. Você que Deus disse a Abraão. Amaldiçoar todo aquele que lhe amaldiçoar. Porque Abraão tinha bênção, ninguém podia tocar. Não se toca a pessoa que tem bênção. Amém. A bênção é Deus dentro do homem. Quem disse também que Deus abençoa. Por isso que ele mesmo abençoou Adão e a Eva. Quando cometeram o pecado, vai ver que não amaldiçoou Adão. Ele amaldiçoou a terra. Quem compreendeu, aplaude pela glória do Senhor. Quando Deus abençoa, ele já abençoou. Quando ele abençoa, já abençoou. Você que está te falando. Procura a bênção de Deus. Os homens vão desaparecer. A família vai desaparecer. Ninguém vai tirar. Esta semana procurar a bênção de Deus. Essa bênção é a bênção mesmo que há crise no mundo. Essa bênção que era a pessoa mesmo que nasceu na família de bruxaria. Essa bênção que a pessoa não vai te atingir. Você é abençoado de Deus. Vem falar para alguém. Essa semana vamos procurar a bênção de Deus. Os podem fazer reunião. Falar mal de você não vai te atingir. Aleluia. Amém. Por isso é que você vê a vida. Aleluia. Amém. Noé não queria ter problema. Disse não. Me abençoar em conjunto com meus filhos. Essa bênção eu não posso tirar. É Deus quem colocou. Quem é você para tirar o que Deus já colocou? O que Deus coloca. Ele é quem pode tirar. Como ele não tira o que ele coloca. Você também não cometa erro. Aleluia. Amém. Eu quero falar para alguém. Será que todo mundo é abençoado tem bênção vinda de Deus? Segundo, será que a bênção é fácil? Não é fácil. Se a bênção fosse fácil, o Jacó podia receber com facilidade. O Esaú podia receber com facilidade. Porque a bênção estava a Isaac. Ele amava bastante Esaú. Por que não abençoou de uma vez? Ele deu condição. Se você vê que a bênção não tem condição, não é bênção. Está na Bíblia.
28, 1. Deuteronômio 28, Bénédiction sans condition, c'est bénédiction. Bênção sem condição não é bênção. Deutéronome 28. Deuteronômio 28. 1 à 2 à 3. Estamos a brincar por isso que estamos abençoados. Estamos a pensar que bênção é fácil. Estamos a pensar que bênção não tem condição. Tem condição sim. Deuteronômio 28, verso 1 a 3. E será que, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, bendito serás tu na cidade e bendito serás tu no campo. Assim diz a palavra do Senhor. Amen. Deutéronome 28, 1 à 3. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité. Et ça, la condition bien conditionnée. Et ça, la condition bien conditionnée. Tem condição ou não? Place, église, va chrétien, parce que d'un côté. Onde os cristãos estão a se desviar. Pensam que a bênção é fácil. Bénédiction, c'est une condition. A bênção tem uma condição. Patrick, et là, ils ont une condition, ceux qui ne sont pas seulement grâce, ils auront sali. O que não tem condição, se Deus te conceder a graça e sua salvação. Ele precisa jejuar. Nem precisa entregar, nem precisa dar. Mesmo se te pegarem na rua, se você colocar a fé, vai receber a salvação. Mas a bênção tem condições e não é fácil. E se você receber, ninguém pode te receber. Se você te receber, ninguém da família tira. Por isso é que ele coloca. Por isso é que ele coloca a proteção. Ele diz aquele que está amaldiçoado, vai lhe amaldiçoar. Ele colocou a proteção na pessoa de Deus. Porque ele, o domínio da bênção dentro de você. Quem disse a mim que Deus abençoe? A bênção tem uma condição. E eu já vou lhe dizer. Alléluia. Glória a Deus. Se a bênção fosse fácil. Alléluia. Amém. Deus podia falar a Abraão. Dá sua ovelha de casa. Mas ele disse, dá teu filho único. E sobe no cume do monte. Alléluia. Amém. Ele subiu. Queria matar. Disse, agora sim, você me obedece. Alléluia. Amém. Porque que ele permitiu que fosse lá em cima do monte. Quer dizer que a bênção tem princípios. Não estamos a ser abençoados porque estamos a pensar que bênção é fácil. Vai falar filho de Noé. Noé e seus filhos. Também vou te responder. Por que não nos abençoou antes de entrar na arca? Ele queria que entrasse primeiro na arca. Entrar na arca não era fácil em que sentido? A vila era muito bonita. Era uma cidade bela. De falar, entra na arca. 140 dias. Mas não haverá sol. Mas não haverá nada. Não era fácil. Diz que todas as da cidade negaram. Falaram o quê? 40 dias. Não vamos ver o sol. Eles negaram porque não era fácil. Como eles obedeceram? Quando saíram, fizeram o quê? Deram um sacrifício. Em 22 em diante. E no 9, Deus pensa a palavra de bênção. Se diferente de bênção é fácil tanto enganar. Alléluia. Amém. Se fosse fácil que eles abençoaram, permitir entrar na arca. Igreja de Angola tem problemas. Se o pastor foi abençoado, não sigam a rede social. Amém. Ungido do Senhor. Tem algo a entregar. Você que vai vir entregar. É bênção conforme Deus fez. Ninguém te engana. Mesmo que tem muito dinheiro. Mesmo saber que está sendo abençoado. Saiba que tem medo de ligar para você ser abençoado e acabou. Quem disser amém que Deus abençoe? Amém. Eu quero que vocês sejam abençoados. Aleluia. Amém. A bênção tem seus princípios. Vou te explicar na Bíblia. Existem demônios que combatem a finança. Onde você vai compreender que Deus tem seus princípios. Disse para você, eu vou ameaçar aquele que vem para devorar. Se você não dá,
Vai deixar que aquele demônio brinque com você. Ele disse para você, para aqueles que obedecem ao dízimo. Disse bem, vou ameaçar. Ele sabe que existem. Mas vai ameaçá-los. Se vê que está cumprindo as suas condições, você está dando. Igreja, a bênção tem seus princípios. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Malaquias 10, 11. Bênção tem princípios. Se não tivesse princípio, não podia abençoar. Abençoou quando eles saírem de sacrifício. 11. Pour vous, je menacierai celui qui dévore. Pour la bateau, quer dizer, se você não tiver a dar, ele só vai olhar. Ele só vai olhar. Não tem nada a ver com pastorear a Bíblia. Demônios que ameaçam a bênção existem. Quando você não está dando, ele só vai olhar. Aleluia. Amém. Mas quando você dá, é que ele vai se levantar contra aquele demônio. Eles existem. Quem disse amém, que Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Jacó, para receber a bênção, usou a roupa do seu irmão. Ele colocou pelos de animal. A sua mãe preparou a comida. Ele cozinhou como se fosse um animal da mata. O irmão foi rápido procurar na mata. Você pensa que a bênção é fácil? Aleluia. Amém. A bênção tem seus princípios. Trabalho. Il faut travailler. Tens que trabalhar. Aleluia. Amém. Dar, ofertar. Obedecer dízimo, oferta. Tem revelação no trabalho. Aleluia. Amém. Quem disser amém, que Deus abençoe. Quem disser amém, que Deus abençoe. Noé. Eles abençoaram. Por isso é que ele, Papa, ele, o pai, como conhecia as coisas de Deus, vou te pedir, por favor, se você descobrir que essa pessoa Deus é que ele abençoou, não ofenda aquela pessoa, não faça reunião em seu nome, seja como Noé, tema. Aleluia. Por que confia na Nzambe? Você não entrar em conflito com Deus. Porque Deus é quem derramou sobre ele. Deus não gosta que quando tocam nele. Onde você está vendo que cristãos estão a morrer. Aleluia. Amém. Quem disse amém que Deus entra no seu problema? Se está falando coisa boa, diga pastor que Deus te abençoe. Diga pastor que Deus te abençoe. Por isso que outras pessoas, como Deus já derramou essa bênção sobre ele. Aleluia. Amém. É problema dele com Deus. Outras não tem nada a ver com você. Tem a ver com Deus que fez sair a palavra. Aleluia. Amém. Ele através dele procura aproveitar. Alguém diga amém. Aplaude pela glória do Senhor. Agora ouça-me. Lemos Gênesis 10. Amém. Amém. Gênesis 10, 6. Gênesis 10, 6. Leia em francês. Namukuse alakelaki nani mabe. Amaldiçoou quem? Can. Ok. Can azaki mwana ya nani? Canaã era filho de quem? Amen. Nzamba uza mayele betela Jesus que são bom. Se eu tô só lá bana samba botake. Estamos a ver o filho que o Can teve. Gênesis 10. Gênesis 10. 6. Le fils de Cham fit Cush. Premier point. Cush wanande Éthiopie. Esse Cush é Etiópia. Se você pesquisar, vai ver. É a Etiópia. Ele é Etiópia. Etiópia é a grande potência era a grande potência naquele tempo. A rainha de Sabá veio da Etiópia. Segundo os estudos, quando ela foi a Salomão, ela também teve um filho com Salomão. Porque Salomão não brincava. Ele tinha 1000 mulheres. A rainha de Sabá veio lhe visitar. Disse, não vai voltar assim, gravidez. Amém. Amém. Ela nasceu aquele filho.
Segundo estudo, era muito inteligente. Aleluia. Amém. Que Deus abençoe. Esse é a Etiópia. Deuxième one. Mitzrayim. Égypte. Ela é Egito. Égypte é como é que grande puissance. Egito também se tornou grande potência. Place Israël que não vanda. Onde Israel foi habitar. Aleluia. Vamos falar nos próximos dias. Troisième one. Putsch. Libye na pays mususu ya Afrique wana ndenge Ele Afrique ya Líbia monene. e outros países da África. Otu na nele batumu babime oui. Vai me perguntar parmi como abana ya Noé moko asaki mutumwini. Dentre os filhos de Noé, deles era negro. Ele teve brancos e negros. O mundo se encheu através dos filhos de Noé. Aqueles que vieram na África e que tem um tom escuro, uma pele escura. Amém. Quem disser amém, que Deus abençoe. Libye na Égypte. Os brancos vieram mudar a história, eles entraram. Vamos mudar a história, vamos falar isso do outro dia. Quarto filho quem é? Quatrième, Cana. Kuna pesa bongo, hein? Então aquele filho amaldiçoou quem? Então aquele filho amaldiçoou quem? Tira da tua cabeça que somos amaldiçoados. Africano não é amaldiçoado através de Noé. É o branco que nos enganou. Se você vê a maldição do filho, como é que ele se chamava? Depois se tornaram quem? Os cananeus. Aleluia. Amém. Eles, em vez de virem na África, foram na Ásia. Eles é que fizeram. O país que hoje vemos em Israel. Você que Deus disse a Israel. Disse a Abraão. Disse essa terra. Eu te darei. Até a tua descendência. Por quê? A resposta está nessas palavras. Era um filho amaldiçoado. Aquela maldição. Distante, depois de anos, vieram lhe receber a terra, porque era um povo amaldiçoado. Eu quero te dizer a verdade. Temos que orar bem. Temos outros problemas. E nos antepassados, coisas que fizeram estar nos afetar. Aleluia. Amém. Porque aqueles cananeus ainda não saíram. Sou filho, sou neto. Eu comecei a me perguntar, como é que ele teve 4 filhos? Noé só amaldiçoou um filho. É porque aquele filho se comportava mal. Com aquela raiva, disse, você como ofende? Receba. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Porque ele teve 4 filhos. Será que não está entendendo? Ele teve quantos filhos? Só amaldiçoou um filho. Se você tem medo, não ofenda sua avó, cuidado. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Ele só amaldiçoou Canaã. Até que ele andava. Hoje o Canaã são palestinos. Quando você vê Israel, está lhes Israel a problème. Israel não tem problema. Deus eles amaldiçoou. Abraham. E Isaac. Disse a Isaac. Disse a Jacó. No tempo de Moisés disse, vão. Recebam aquela terra. Eu vos dou. E Deus fala. Quando Deus fala, não há maldição. Morrendo. Sofram como está vendo na televisão. Não fala que Israel tem bom. Você é mais bondoso que Deus. Aleluia. Amém. Porque está lhes maltratando. Olha na Bíblia, Deus lhe deu a terra. Pertence a Israel até aquela parte dos palestinos. Vamos falar no outro dia. Voltei no pensamento. Ele não tinha filhos ainda. Lhe amaldiçoaram. E veio atingir a sua descendência até hoje. Eles sofrem. Vai me falar. Não é amaldiçoado.
amaldiçoou. Sou Cã. Não nós. A maldição vai nos dar esse sentido. Olha Egito. Egito não oravam bons deuses. Deus disse o quê? Vai tirar o povo de Israel. E se vou castigar os egípcios, porque ele tocaram no meu dízimo e não dá a Deus de verdade. Nós africanos, a nossa maldição, que não orávamos Deus de verdade. Deus disse, a Bíblia diz no livro de Êxodo, vou castigar as pessoas que vão orar deuses, imagens, estátuas, ou uma pessoa e tornarem Deus. Eu sou Deus instrumento. Vou castigar até a quarta geração. Se calhar você é a única geração que acolheu a Cristo. O seu pai não acolheu a Cristo. Ele orava em católica. A sua mãe não acolheu a Cristo. Ele orava na católica. Nós estamos aqui todos. Não vamos cometer erros. Se você vai bem, você não tem bênção. Você tem maldição. Você que combate a libertação é bíblico. O erro do seu avô, o erro do seu pai, pode te perseguir de geração em geração até teus filhos. Isso que eu declaro, essa semana, vamos procurar das coisas. Vamos tirar a maldição que nos prendeu e vamos procurar a bênção de Deus. Eu coloco a mão no ar. Eu quero terminar. Nessa semana, toda maldição que te prende, que ligou a sua vida, vamos dar a ordem. Deixa a sua vida. Você possa ver a glória de Deus na sua vida. Que a bênção entre. Que a bênção entre. Que a bênção entre. Que a maldição saia. Fala, BG. Só que benedição côté na catabato. Se a bênção entrar dentro das pessoas, veremos carros estendidos aí fora. Ou seja, a coisa que está falando. Se a bênção entrar dentro da pessoa, veremos carros estendidos aí fora. Vamos tirar a distração. A maldição. Aleluia. Amém. Se a bênção entrar na igreja, vamos ver que tem poucos inclinos na igreja. Está falando coisas que são verdadeiras. Vamos ver os filhos estudando na base de escola muito inteligente. A bênção faz com que a pessoa não viva as coisas desse mundo. Viva os seus na sua vida. A bênção. A maldição. Que todas elas sejam duras. Aleluia. Amém. Essa semana, vamos falar algumas palavras. Vamos orar. Que a maldição saia. Vemos também nessa igreja. O filho está trabalhando no banco. Vemos nessa igreja. Deputados. Vemos na igreja. Pessoas viajarem e regressarem. Não se vai procurar documento. Aqueles que estão aí procurando documento vão receber com toda facilidade. Vemos também pessoas irem na Europa. Todos eles têm documento. Começarem a vir passear e regressar. Ver, também estamos aqui sentados. Últimos sair da Europa, das pessoas que trabalham nas empresas. Deus não é Deus dos ingleses somente. Deus também é nosso Deus. Vamos abrir os olhos. A maldição tem que sair. Eu declaro todo tipo de maldição. Essa semana, para. Eu declaro bênção. Essa partilha da sua vida. Olha essa mão, quero falar algo. Eu estou falando as mãos que você está olhando. As mãos que você está olhando. Que a bênção entra naquelas mãos. Tudo que você fizer naquelas tuas mãos, quando você tocar, e frutifica se torna 1 milhão. Se frutifica se torna 2 milhões. Se frutifica se torna vários. Eu declaro. Vou terminar nessa palavra. Esse Deus que está pegando Emílio que estava vivendo naquela casa não tinha importância. Se você olhar, você vai admirar. Está exaltado. Que te exalte mais do que eu. Te exalte mais do que o pastor. Me 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 exalte. Me exalte. Me exalte. Me exalte. Em nome de
de Jesus. Ah. Pregação terminou. Já fizemos oração. Aplaude pela glória do Senhor. Se eu falar uma palavra, aplaude pela glória do Senhor. 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 Aplaude para Ele. Os músicos vão subir, aplaude para Ele. Aplaude para Jesus. Aplaude para Jesus. Aplaude. Diga Deus obrigado. Agora começa a falar. Maldição que me deixa falar 7 vezes. Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto. Deixa. Falta 7 palavras. Benção me revista. 1. Bénédiction la tanga. Benção me revista. 2. Bénédiction la tanga. Benção me revista. 3. Bénédiction la tanga. Benção me revista. 4. Bénédiction la tanga. Benção me revista. 5. Bénédiction la tanga. Benção me revista. 6. Bénédiction la tanga. Benção me revista. 7. Aplaude pela glória do Senhor. Vanda na Senta em nome de Jesus. Amém. Amém.